Muito bem, sem delongas, vamos a mais uma gravação aí de cerca de 60 minutos. O que é, o que motiva o Hideo Yahiro, Hideo Yahiro, a fazer este exercício, né? Uma gravação de um vídeo que vai para o YouTube, eventualmente vai para outras redes sociais. Mas qual é assim, a motivação? Qual é vamos dizer assim, o que me motiva, né, a fazer essa gravação? A base é assim, o aspirante ele deve sempre estar, né, expondo, né, vamos dizer, a sua crença, né, vamos dizer assim, atual, não é? Isso é uma orientação dos Budas, né? O aspirante a Buda, é claro que assim sendo, né, agindo dessa forma, o aspirante a Buda está, claro, colidindo de frente com conceitos da sociedade, da humanidade, de que falar é fácil, não é? Falar é fácil, não sei o que, não sei o que. Só fala, é só boca. Na verdade, é um preconceito, quer dizer, boca fechada, não entra mosquito, não é verdade? Então, a filosofia oriental, o budismo, né? A orientação dos Budas bate de frente, né? Colide, né? Esse preconceito, esse conceito da sociedade humana, né? Que na verdade como se construiu esse conceito? Talvez da natureza do ser humano de querer lucro, querer satisfazer os seus 5 desejos. Desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo de sensual, desejo de fama e desejo de sono, não é? Os 5 desejos é que motivam a pessoa a se comportar de uma determinada forma para que ele tenha, vamos dizer assim, entre aspas, qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Satisfação dos desejos, né? Porém, um aspirante a Buda, ele pensa em uma outra coisa além da satisfação além de satisfazer os 5 desejos. Ele é um aspirante a Buda, né? Então, é claro que satisfazer os desejos para sobrevivência, para seguir vivendo é importante, mas o aspirante a Buda acaba por força, é claro, essa energia dos Budas, né? O comportamento do aspirante a Buda acaba sendo assim, acaba sendo de buscar algo além do desejo de alimentação, do desejo de bens materiais, do desejo sensual, do desejo de fama e do desejo de sono, né? E acaba, claro, agindo, né, de acordo com o ensinamento e não de acordo com os preconceitos, com aquilo que a sociedade humana, ao longo de
da sua história, concebeu como certo, né? Enfim, às vezes a gente colide, a gente bate de frente com o que os nossos antepassados incutiram na cabeça da gente, não é? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, né? De tal modo que, sendo assim, eu estou expondo, né, o meu fluxo de consciência, não é? Que é esse exercício para que eu me torne Buda, né? O quanto antes, né? O quanto antes, né? Que eu me torne um Buda, não é? E isso é o que motiva a falar, a fazer esse vídeo aqui de 60 minutos, né? É claro que uma das coisas que eu devo falar, além de todo o material digamos assim, didático, né? Da nossa escola, da Jodo Shinshu Shinrankai, né? O que eu posso dizer é que, enfim, eu memorizei o poema longo do Shinran Shoni, né? Que é o Shoshinge, né? E ultimamente tem sido, eu tenho recitado mentalmente e também tenho feito leitura mental, né, do poema do Shoshinge do Shinran Shoni, né? O que tem me ajudado bastante no dia a dia, tenho conseguido até dormir melhor, né? Começo a falar Kimi o Muryo Junyorai Namu Fukashigiko Hozobosan Ininji Zaisei Zai Obusho Token Shobutsu Jodoin Kokudo Ninten Shizenma Gonryumu Joshi Shogan Chotsuke Udai-guze. E assim, eu acabo pegando no sono. Mas enfim, existe também, é claro, existe um senso de dever, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir esses 60 minutos aqui de blá blá blá, não é? E o que surgir, né? São coisas assim que surgem, né? Por conta da... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui na... Não vem ao caso, mas que na verdade tem um poema que diz assim: amar, odiar, concordar, discordar, amar ou odiar, concordar ou discordar. Tudo é ação do Buda Amida, né? Amar ou odiar, concordar ou discordar. Tudo é trabalho do Buda Amida, agindo sobre o aspirante a Buda Hideo Yahiro, né? Então, qualquer circunstância, né, seja ela boa, agradável ou desagradável, né, são circunstâncias construídas, permitidas pelo Rei dos Budas, né? O Buda Supremo, o mestre dos Budas do universo, permite situações e outras situações ele não permite, né? Do contrário, a gente não teria estrutura para suportar situações muito, assim, insuportáveis, desestruturantes, não é? Então,
vamos dizer assim, o Buda Amida, ele é rigoroso, mas não a ponto de fazer a pessoa perder o rumo, não é? E se desestruturar e até entrar em um estado de espírito de desespero, não é? Mas enfim, esse vamos dizer assim, é o clima, né, da gravação de hoje, né? Se é que dá para sentir algum clima nesse meu discurso aqui, feito neste dia 19/7/2026, 19 de julho de 2026, um domingo, não é verdade? E assim eu vou dando sequência aí ao meu discurso, não é verdade? Muito bem, muito bem. Estava pensando sobre alguns versos do Shoshinge. Tenjinbo Sazoronse, Kimyo Muge Konyorai, Eshu Tara Kinshinjitsu, Kosen Ocho Daisegan, Koyo Hongan Rikeko. Peraí. Tenjinbo Sazoronse, Kimyo Muge Konyorai. Caramba, eu errei aqui, engraçado. Tenjinbo Sazoronse, Kimyo Muge Konyorai. Eshu Tara Kenshinjitsu, Kosen Ocho Daiseiga, Koyo Hongan Riki Eko, Ido Gunjo Sho Ishin, Kinyu Ku Dokudai Hokai, Hitsugyaku Nyudai Eshushu, Tokushirenge Zo Seikai, Sokusho Shinyo Hoshoshin, Yubo no Ringen Jinzu, Nyusho Jion Jioge. O que eu queria dizer em relação ao Shoshinge agora é o poder. O poder das palavras de Shinan Shonin, independentemente de você entender, né, ou não, né? As palavras de Shinan Shonin têm poder mesmo, né? Isso é uma coisa que não depende de você entender racionalmente o significado das palavras de Shinan Shonin, né? Tem poder, né? Por isso que a gente faz a leitura 2 vezes por dia, né? Do Shoshinge. As palavras de Shinan Shonin têm força, têm uma energia, não é? Independentemente de você entender ou não, né? Eu entendo, né? Felizmente, né, o que torna essa atividade de brincar com os versos do Shoshinge uma coisa muito mais prazerosa, né? Tenjinbosa, Bodhisattva Vasubandhu, da Índia, não é? O que impressiona, primeiro que, enfim, tem detalhes, né, do Tenjinbosatsu, que realmente são muito belos, né? São muito esteticamente e também, vamos dizer assim, filosoficamente bastante atraentes, não é? É uma beleza conceitual também, se é que pode se dizer,
se é que a gente pode dizer dessa forma. A beleza do conceito, né? Por exemplo, I Ching, né? Quer dizer, mente única, né? Mente única é uma expressão realmente formidável, não é? A base, pelo que eu estudei, não é? A base é a palavra do Buda Sakyamuni, que também é de um sabor inefável, inexplicável, que é o Ichinen, né? Ichinen, que é que também tem um sentido de uma mente única, né? Mente una, mente tranquila. Não essa mente que fica nesses altos e baixos do entendimento e da dúvida, né? Que é o mundo em que eu vivo. Eu vivo no mundo da mente dupla. Né? Isso tem que estar bem... Tem que frisar bem essa parte, né? Porque quando a gente está... É mais fácil quando a gente não está nas nuvens, né? Mas quando a gente está nas nuvens, a gente não percebe esse estado de espírito, né? A gente sente uma coisa, uma sensação das alturas, né? Você está nas alturas, você está nas nuvens, né? A próxima situação, depois de você estar nas nuvens, é uma situação muitas vezes de queda, né? E de dúvida, né? Então tem que estar preparado, né? Para a próxima situação, que depois da situação desse, vamos dizer assim, de estar nas nuvens, né? A próxima etapa será estar no inferno, né? No inferno e por conseguinte, a dúvida e a necessidade de solucionar essa dúvida, né? De extirpar, de eliminar, né, a dúvida, não é verdade? Afinal, meu estado de espírito é: estou alto ou estou baixo, não é? Se eu não estou baixo, evidentemente é sinal de que eu estou alto, né? Então porque nas alturas você, às vezes você realmente não tem consciência de que está nas alturas, né? De que você está alto, né? E aí quando vem o tombo, pode ser grande o tombo, né? Então tem que tomar cuidado, né? Já quando você está no fundo do poço, né? Embora seja infernal e tudo mais, não é? É um sofrimento. Você está no fundo do poço e com raiva e tudo mais, né? E com vontade de destruir o mundo. Mas é um estado de espírito, o fundo do poço é um estado de espírito bom, né? Porque do fundo você não passa, né? Do fundo você só vai subir, não é verdade? Mas, enfim, talvez eu esteja um pouco alto, e talvez a força do rei dos Budas e dos Budas do universo é para que eu tome consciência desse meu próprio estado de espírito, para que, evidentemente, eu não tenha danos muito graves, não é verdade? Sempre há algum tipo de dano quando você vai sair das alturas e ir para o fundo do poço, não é? Faz parte do processo, né? Do processo do aspirante a Buda, né?
Evidentemente, existe um aspecto que eu enfim, para o meu público, né, é um aspecto que é muito delicado eu tocar. É claro, é a tal da presunção, né? Quer dizer, esse aspecto para o meu público, tocar nesse assunto da presunção é trabalhoso, né? Para mim é trabalhoso, né? Talvez para todo aspirante, seja aspirante a Buda, seja muito trabalhoso falar da presunção, né? Mas a presunção é aquilo que o aspirante a Buda, primeiro ele aprende, né? Mas esse aprender sobre a presunção, ele tem gradações, né? Tem degraus, né? Você entende de modo raso, ou você vai, conforme a sua busca filosófica vai progredindo, você vai entendendo cada vez mais de forma mais profunda, né? Sobre a presunção, né? Porque, como é que eu diria essa parte, né, em relação à presunção, né? O que vale, né? O que tem valor, né? É o aspirante ter a verdadeira fé, né? O aspirante deixar de ser um mero aspirante a Buda e já se tornar uma pessoa já predisposta a se tornar um Buda, né? Ao morrer, não é? Então, o aspirante a Buda, segundo o ensinamento, ele vai sofrer. Ele sofrerá com a sua presunção até o final de sua jornada, de sua busca filosófica, né? Por isso, o que é importante, né? O que é importante? A coisa mais importante é a fé, é a verdadeira fé, né? Então, quer dizer, não existe nada, nenhuma coisa que eu deva focar, não existe nada mais que eu deva focar do que a verdadeira fé, né? No final das contas, a verdadeira fé a fé verdadeira, não é? Deve ser o foco, né, do aspirante a Buda, né? O aspirante a Buda, bom, se eu tenho o foco na verdadeira, na fé verdadeira, na verdadeira fé, na verdade, o aspirante eu acabo realmente descartando, deixando de lado, não dando importância, porque nenhum juízo de valor tem peso ou tem valor, né? Nada tem valor. A única coisa que tem valor é o Hideo Yahiro ter a verdadeira fé e ser não um aspirante a Buda, e sim uma pessoa já predisposta a se tornar Buda após a morte, né? Portanto, a coisa mais importante mesmo é o conceito da verdadeira fé, não é? Por isso,
por isso que, assim, tendo em mente que a coisa mais importante é a fé verdadeira, as demais coisas, vamos dizer assim, que são coisas valiosas para o Hideo Yahiro, perdem todo o seu valor. Né? As coisas que o Hideo Yahiro acha certo, as coisas que o Hideo Yahiro acha que são coisas certas, né? Essas coisas acabam se dissolvendo, acabam se pulverizando, tornam-se nada, não tem valor nenhum. A única coisa que vale é o Hideo Yahiro obter ou não a verdadeira fé, não é? De tal modo que o meu discurso, nesse clima que, vamos dizer assim, que eu criei nesse meu discurso, acaba se tornando um discurso, assim, monossilábico, de poucas elucubrações, né? Nenhum conceito, nenhuma coisa, nenhum fato, nada. Eu não vou mencionar nada, né? Que não seja alguma coisa relacionada à fé verdadeira, não é verdade? Porque mesmo que esteja relacionado, alguma coisa que esteja relacionada à fé verdadeira, como eu sou um aspirante a Buda, eu posso errar nessa parte, né? Posso cometer equívocos, de tal modo que eu volto na mesma tecla. O importante é o Hideo Yahiro obter logo a verdadeira fé, não é? Isso é a coisa mais importante, né? Para o aspirante a Buda Hideo Yahiro. Obtenha logo, Hideo Yahiro, obtenha logo a fé verdadeira, não é? Shinjitsu Shinjin, ou Shinjitsu no Shinjin, né? Shinjitsu verdadeira, Shinjin fé. Fé verdadeira, Shinjitsu Shinjin, ou em outras palavras, Shinjitsu no Shinjin, compreende? Que é a coisa mais importante. O que isso tem a ver com a presunção? A presunção é o Hideo Yahiro querer defender coisas, não é? Que não tem nada a ver, coisas, vamos dizer assim, coisas que são... O Hideo Yahiro muitas vezes quer defender coisas, mas essas coisas são coisas circunstanciais, são coisas que não têm durabilidade, assim, eterna, né? Vamos dizer assim. Pode durar décadas, mas não vai durar eternamente. Esse é um grande detalhe, né? A verdadeira fé é alguma coisa que dura por toda a eternidade de milhões, bilhões, trilhões de anos daqui para frente, não é? Isso é a verdadeira fé. Então, isso é que é importante, né? As demais coisas, as demais ideias, os demais fatos, né, que eu vá mencionar aqui, acabam tornando, são coisas circunstanciais, são coisas que não têm durabilidade, né? Duram um determinado tempo e aí depois acaba. Depois transforma-se em zero, nada, não é verdade? E esse trabalho de falar, né, acaba... essa atividade, ao que me parece, acaba trazendo de volta uma disciplina filosófica, não é?
que acredito seja uma coisa boa, né? Porque, na verdade, a gente acredita nisto, naquilo, né? Mas diante, no leito de morte, vamos dizer essa expressão que leito de morte é uma expressão talvez muito pertinente. No leito de morte, tudo é destruído, né? Tudo é aniquilado, não é verdade? E aí só resta a, só restam as trevas, né? As trevas, não é verdade? E é talvez assim um aspecto que também motive eu continuar assim falando assim para para mim, né? Para que eu assista a esse vídeo depois, né? Quando eu não estiver fazendo nada, ou até mesmo quando eu estiver fazendo qualquer atividade, né? Enfim, o que vale realmente é o Hideo Yahiro tornar-se Buda, né? Hideo Yahiro é um aspirante a Buda ainda, né? Então, todas as coisas são coisas circunstanciais, né? Muito bem, muito bem, muito bem. É claro que mencionar coisas acaba se tornando meio que uma coisa vinda de uma força não do Hideo Yahiro, mas do próprio mestre dos Budas do universo, né? Do próprio Buda Supremo, né? Então se eu mencionar uma coisa ou outra, não é? Realmente foi força, uma obrigatoriedade do mundo da verdade, do mundo dos Budas, né? Enfim, são uma distância que separa o aspirante a Buda do grau de Buda, são 52 níveis de sabedoria, né? 52 níveis de sabedoria, realmente níveis de iluminação, separam um aspirante a Buda de um Buda, né? Então, quer dizer, se eu menciono aqui os avanços científicos, tecnológicos, ou até mesmo um gênio da matemática ou da física, ou da engenharia, não é? Isso aí já é uma coisa, já não é novidade no mundo dos Budas, né? Esse é um detalhe que eu queria falar. Com todo e qualquer avanço científico, tecnológico e tudo mais, não é novidade em relação Tanto é que o ser humano até cogita em civilizações avançadas que existiram no passado, coisa e tal, né? Dá para pensar dessa forma porque essa coisa do avanço, do progresso da civilização humana é uma coisa
não é nada em relação ao 52º grau de iluminação, que é o grau de Buda, né? Não é nada, né? Onde que eu deixei cair aqui? Então tudo o Buda realmente é uma coisa, do ponto de vista do aspirante, é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa que está muito, muito além do que o ser humano conquistou em termos de progresso, em termos de civilização, né? Não é verdade? Cadê? Onde eu deixei cair o negócio? Ah, deixa, vai. Esse é aquele mimikake, né? Que é... Vou ter que mencionar isso. Nós, orientais, aqui, tiramos a cera de ouvido através de um palitinho, né? De uma colherinha feita de bambu, né? Feita artesanalmente de bambu, né? Acho que até industrialmente fazem-se de plástico, talvez, não sei. E a gente usa essa colherinha para tirar a cera do ouvido, porque o oriental, em boa parte dos orientais tem a cera dura, né? A cera fica ressecada e dura. E aí você vai cavocando com isso. E boa parte dos ocidentais tem essa parte úmida, né? E mole, diferente do oriental, né? Por isso que o oriental usa e não usa também usa cotonete, mas usa bastante essa colherinha, essa colherinha de bambu, de pau, né? Pra que falar sobre isso, né? É porque talvez eu estivesse fazendo aqui durante o meu discurso, né? Talvez você ficasse curioso. Mas, enfim, a consciência do Hideo Yahiro de ser aspirante a Buda é o que move, né? O Hideo Yahiro, né? E é assim que o Hideo Yahiro vai sendo conduzido, né? Se o destino do Hideo Yahiro seja, por exemplo, igual ao destino do general Tojo Hideki. Falo Tojo Hideki porque muita gente que estuda história, muita gente muito intelectual, ele abomina o Tojo Hideki porque, enfim, pelas ideias talvez dele, mas enfim, o general Tojo ele foi condenado à morte, né? Pelos Estados Unidos que venceram a guerra e coisa e tal. E no cárcere, né, à beira, quer dizer, enfim, antes, né, de ir para a forca, ele obteve instruções, né, de um mestre budista, mestre da Jodo Shinshu, e foi salvo pelo Buda Amida, né, antes de morrer. Ele obteve a verdadeira fé antes de ir para a forca, né? Então, o general Tojo Hideki, ele é execrado por muitas pessoas, né? Talvez por ter sido o que foi, né? Mas ele foi salvo pelo Buda Amida, né? Então a gente da Jodo Shinshu Shinrankai considera muito o general Tojo Hideki, o fato dele ter sido salvo pelo Buda Amida, né? De ter recebido instruções do que a gente considera o verdadeiro budismo, que é o budismo, a verdadeira seita da Terra Pura, né? Que é o budismo Shin da Terra Pura, que é a Jodo Shinshu, né? Uma coisa que eu queria falar, que eu talvez queira falar, não sei se eu vou falar. Depois você me pergunte pessoalmente, né? Na verdade, vou falar, sim, vou falar, porque nesse aspecto, o aspirante a Buda, acho que
tem liberdade de errar ou, sei lá, de se equivocar. Na verdade, é claro que o Buda Amida tem os 3 votos, 18º, 19º e 20º, e no 20º ele recomenda a recitação do Namo Amida Butsu, né? O aspirante a Buda recitar o Namo Amida Butsu, hoje também eu cheguei mais uma vez à conclusão de que não dura, né? É uma coisa que dura um determinado tempo, né? Mas fica pronunciando Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, não naquela circunstância em que você está lá, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, tudo bem, talvez fosse necessário, né? Fosse necessária a recitação, né? Mas não dura, né? Não continua. Não... Agora, o fato de eu ter memorizado o Shoshinge tem durado. Tem sido um exercício que tem tido uma certa continuidade, né? Então, talvez por isso que eu tenha revelado isso para vocês, né? O fato de eu ter memorizado e é claro, mencionei agora há pouco o Tenjin Bosatsu, né? Tenjin Bosazoron Sekime Omuge Konyorai Eshu Tara Kenshin Jitsu Kosen Ocho Dai Seigan Koyu Hongan Rike Ko Ido Gunjo Sho Ishin Kinyu Kudoku Dai Hokai Hitsugyaku Nyu Dai Eshushu Tokushi Renge Zo Seikai Sokusho Shinyo Hoshoshin Yubo no Ringen Jinzu Nyusho Jion Jioge. Enfim, falar do Shoshinge é assim, talvez o meu entendimento ou crença, com base no que eu aprendi, que eu li, né, evidentemente, que eu estudei, né, é do poder das palavras de Shina Shonin, né, o poder mágico, realmente, das palavras de Shina Shonin. Isso talvez seja uma necessidade de deixar isso exposto, né, para vocês, né. Shoshinge tem uma magia incomensurável, sabe? Inimaginável. Posso ficar aqui falando Honshi Dondan Ryo Tenshi Jokoran Shobo Satsurai Sanzo Rushi Jujokyo Bonsho Sengyo Kirakuho. O Dondan Dashi, ele é chamado de elixir da longa vida, né? Todo mundo quer o elixir da longa vida. E, enfim, deve ter, assim, crendices, na verdade, falsas doutrinas que falam de elixir de longa vida, não sei o que, não sei o que. Na verdade, viver longevidade, né? Ninguém quer morrer, todo mundo quer longevidade, né? Essa é da natureza do ser humano, esse instinto de sobrevivência, né? Ninguém quer morrer, né? Não vou falar aqui o outro lado da moeda, que é o suicídio. Não quero mencionar que nesta circunstância, neste contexto, mas enfim, essa necessidade de sobrevida, necessidade de sobrevivência, não é? Instinto de sobrevivência, né? Isso é uma coisa do ser humano, né? E o Donald Dash perdeu-se, né, nessa coisa e acabou abraçando uma falsa doutrina que promete longevidade, né? Já o verdadeiro budismo, né? Já o budismo, né, claro, ele promete uma longevidade de milhões, bilhões, trilhões, zilhões de anos, não é? Que é o conceito da vida eterna, né? Muito embora usar essa expressão vida eterna, né, acaba também corroborando
cristianismos e judaísmo, islamismos e outros ismos aí, que a gente é budista, a gente não acredita em cristianismo, judaísmo e islamismo. Portanto, essa expressão vida eterna não é uma expressão muito feliz, tudo bem, mas o Dornandash, ele percebeu que no budismo você encontra uma felicidade indestrutível, né? Enfim, Honjidonari Tenshi, Jokoran Shobu Sazrai, Sansorushi Jujokyo, Bonsho Sengyo Kirakuho, Tenjimbo Saron Chuge. Essa parte da Tenjimbo Saron Chuge. Aí vai lá. Rodoinga Ken Seigan, Ogen Eko Yu Tarik, Shoujoshi In Yui Shinjin. Né, detalhes, né, do que é importante na Jodo Shinshu, né? Tarik, Seigan, Shinjin. Tudo aquilo que deve ser o foco, né, do aspirante a Buda e descartar qualquer outra coisa por conta da não importância, né? Vamos pegar essa parte aí. Tenjimbo Saron Chuge. O Dornandash pegou a obra do Tenjin Bosatsu, né? E Tenjimbo Saron Chuge Rodoinga Kenseigan. O importante é o voto do Buda Amida. Ogen Eko Yu Tarik. O importante é a Tarik vamos dizer assim, é o Namo Amida Butsu, né? Para dizer mais sem equívocos, né? Ogen Eko Yu Tarik Shoujoshin Yui Shinjin. Shinjin também é o Namo Amida Butsu, né? Para não ter erro, né? Shinjin é a verdadeira, é a fé, né? E a fé no sentido de Namo Amida Butsu, vamos dizer assim, Namo Amida Butsu incorporado quando o aspirante deixa de ser aspirante, quando ele incorpora, ele se funde, né, ao Namo Amida Butsu, vamos dizer assim, se funde ao Namo Amida Butsu, né, o aspirante pode incorrer, né, pode ter escolhas não tão assim exatamente corretas, né? Mas enfim, o que é esse processo de obtenção da verdadeira fé? Você tornar-se Namo Amida Butsu, você inteiro tornar-se Namo Amida Butsu e mergulhar na goela do Buda Amida. Esse é o processo. O processo da obtenção da fé ocorre num instante chamado Ichinen, né? Que também é considerado como mente única, né? Esse instante é um instante que você se torna Namo Amida Butsu e cai na goela, adentra a goela do Buda Amida, né? E aí você, enfim, obtém a felicidade indestrutível, a felicidade absoluta, né? Tenjimbo Saron Chuge Rodoinga Kenseigan Ogen. Vou falar assim. Tenjimbo Saron Chuge Rodoinga Kenseigan Ogen Eko Yu Tarik Shoujoshin Yui Shinjin. Dando ênfase, né, a esse processo de obtenção do Namo Amida Butsu, né? A esse processo de metamorfose do aspirante a Buda em uma pessoa predisposta a se tornar Buda, que é tornar-se... O que é esse processo? É um processo de tornar-se em vida no instante nem Namo Amida Butsu, né?
E aí a gente fica aqui naquela vontade de pronunciar o Namo Amida Butsu, que eu falei agora há pouco em relação ao 20º voto, que isso não dura muito, né? Puxa vida, é. E aí é circunstância, né? Às vezes a circunstância realmente obriga você a pronunciar o Namo Amida Butsu, que também é um trabalho, é uma força circunstancial do próprio Buda, né? Agindo sobre o aspirante, né? A meu ver, não é? A meu ver, é o trabalho do Buda Amida que faz a gente, a força do Buda Amida que faz a gente querer pronunciar o Namo Amida Butsu, né? Ora, eu estou aqui falando bastante Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, então isso também é um ato de pronunciar o Namo Amida Butsu, sim, não é verdade? Estou aqui falando, só de fato de falar Namo Amida Butsu, estou pronunciando Namo Amida Butsu, não é verdade? Mencionando Namo Amida Butsu já estou pronunciando Namo Amida Butsu, né? Compreende? Mas, enfim, é uma coisa que, enfim, não dura. É uma coisa que eu queria falar e talvez, em relação a isso, talvez a minha crença atual é o fato de eu ter memorizado o Shoshinge e ficar nessa brincadeira, nesse exercício que também sempre é bom, acho que frisar o detalhe que eu tenho falado aqui neste discurso, que é a força das palavras do Shinran Shonin. Né, a força, o poder, a magia, né, essa energia, essa coisa, né, inexplicável que é a palavra do Shinran Shonin, né, que são as palavras de Shinran Shonin, né. E Shoshinge, enfim, a gente fala 2 vezes por dia, está recitando Shoshinge, né? Kimyomuro Junyorai Namu Fukashigi Kon Hozobosa Ininji Zaisei Jizai Obusho Token Shobutsu Jodo In Kokudo Ninten Shizenmaku Konryu Mujo Shushogan Chohotsukeu Daiguze. Engraçado o conceito, né, a expressão, né, que eu, né, o verbo que é muito usado na nossa escola, na Jodo Shinshu Shinrankai, é o verbo hiraku. Hiraku é abrir, né, vamos dizer assim. Você abre, aqui, né, hiraku, vou fazer o hiraku aqui. Hiraku é abrir, abrir o livro, né, hiraku. Nesse processo de memorização do Shoshinge, eu acabei memorizo, vamos dizer assim, as 2 páginas, né, em que eu abro, né, assim, uma página, quer dizer, a página da esquerda, da direita primeiro, depois a página da esquerda, né. No caso no caso do livro japonês, né, é da direita para a esquerda. É a detalhe. É claro que a versão do Shoshinge aqui em português, né, é da esquerda para a direita, né? Não vamos ser tão... não vamos deixar de mencionar isso, né? 53 minutos para não... Já está quase encerrando os 60 minutos. Poder das palavras de Shinran Shonin, né? Eu estava pensando no Tenjin Bosa, depois do Honshin Dona, depois quem mais? Honshin Dona, Ryoteshi, Jokora, Shobosa, Sanzori, Bonshozen, Kirako, Tenjin Bosa, não Chugen, Rodoinga, Kensega, Ogen, Koitari, Chojin, Shinji. Aí tem na sequência, Wakuzen Bombu Shinjin Ho, Shochi Shoji Sokuneha, Hishimuri Okomyodo. É isso? Shou Shujo Kaifuke. É isso aqui. Wakuzen Bombu Shinjin Ho, Shochi Shoji Sokuneha, Hishimuri Okomyodo, Shou Shujo Kaifuke. Essa coisa de que, enfim, você tornando-se uma pessoa predisposta a se tornar Buda, você acaba tornando-se uma pessoa que também, vamos dizer assim,
orienta, né, outros aspirantes, né? Torna-se um orientador, né? E aí entra esse detalhe. Eu talvez seja eu tenho essa consciência muito forte em mim, né? Eu não sou orientador, né? Eu sou um aspirante, né? É, ao longo da minha experiência, eu aprendi, né, que realmente eu não, ainda não sou um orientador, né? Eu sou um aspirante a Buda que fala para obter instruções, né? Eu falo para vocês, né? Para que eu próprio obtenha novas instruções, vamos dizer assim, né? Ou instruções importantes para determinada ocasião, para determinado momento, né? Por isso, assim, é um exercício de aspirante, né? Um exercício que é sugerido pelos mestres, pelos Budas, né? Que é... E talvez uma certa vocação para fazer isso, né? Acaba até impulsionando mais, né? Esse exercício que em japonês chama-se, eu lembrei-me de uma expressão, Shinjin no Sata, né? Shinjin no Sata. Shinjin é fé. Sata é talvez comunicação da fé, né? Comunicar a fé. Shinjin no Sata, Shinjin no Sata. Então o que eu faço é isso mesmo, né? Claro que o próprio exercício já é uma atuação da própria força do Buda Amida mesmo, né? Energia do Buda Amida que me faz fazer as minhas gravações e aí para que surgiram as redes sociais, né? Aí qual é a finalidade da rede social? É para que o Hideo Yahiro faça o Shinjin no Sata. Não é para fulano, beltrano, cicrano, vocês aí, influenciadores, custearem as suas despesas para as suas sobrevivências. Não é por essa... Afinal, o fim último da rede social é o Hideo Yahiro fazer o Shinjin no Sata, né? Para isso que tem o YouTube, para isso que tem o Facebook, para isso que tem o Instagram, para isso que tem o TikTok, para isso que tem essas redes sociais aí, né? Para que o Hideo Yahiro faça o Shinjin no Sata, quer dizer, exponha enfim, o seu entendimento, né, e tudo mais, né? Para trabalhar, claro, com essa coisa de ser um aspirante a Buda e que, portanto, o aspirante a Buda vive numa coisa chamada mente dupla, né? Que não é a mente única, né? A mente dupla tem os seus altos e baixos, né? Então o aspirante a Buda tem que saber jogar, né? Lidar, né? Com uma certa habilidade em relação aos seus próprios, né? A sua noite e dia, né? Da sua própria mente, os altos e baixos da própria mente, né? A sua mente dupla. Tem que saber, talvez, lidar com as oscilações, né? Da sua mente, né? Que é o mundo do aspirante, é assim mesmo, não é? O mundo do aspirante é entendimento, dúvida, entendimento, dúvida, entendimento, dúvida, entendimento, dúvida. Esse é o processo. Todo aspirante a Buda vai passar por esse processo, de certo modo doloroso, né? De entendimento, dúvida, de entendimento, dúvida.
alegria, tristeza, né? E é isso, né? Basicamente é o que eu queria falar hoje, dia 19 de julho de 2026, domingo. Muito obrigado.